Oi, minha gente, como é que vocês estão? Eu sou a prima que mora fora, né? Aquela que todo mundo, quando vê neve pela primeira vez, lembra. Quando fala de viagem, quando alguém comenta sobre morar em outro país. Eu sou a prima que aparece nas chamadas de vídeo com o fuso horário tudo trocado. Quando vocês estão almoçando, eu tô jantando aqui. É uma loucura. E que nunca tá presente nas festas da família, dos amigos, né? A gente só fica aqui de longe, babando, quando vê as comidinhas e tudo mais. E eu sei que muitas vezes tudo isso parece um sonho, né? Uma vida bem diferente, cheia de novidade. A impressão que dá é que, tipo, eu venci na vida, que tá tudo certo, que eu nunca mais voltei porque eu fiquei rica. Ou porque aqui tudo é melhor. Não tem nada a ver com isso. Mas hoje eu quero contar a história real. A história que começa antes do avião. Antes das fotos em frente aos pontos turísticos, né? Aquelas coisas bem bonitonas. Antes dos sorrisos, dos selfies, né? Para as redes sociais. Porque sair do Brasil não foi uma decisão fácil, não foi aventura. Foi necessidade. Foi um sonho e também foi um desespero também, né? Uma loucura. Teve, tipo, noite sem dormir, despedida de todo mundo chorando no aeroporto, medo de não dar certo. Teve, tipo, solidão, saudade da comida de vovó, do barulho da rua, até de coisas que eu nem gostava. Mas teve crescimento, teve força, teve aquela sensação de eu consegui, tá, sabe? Tipo, eu consegui. Então, hoje, nesse vídeo, eu não vou te mostrar uma vitrine da vida perfeita, porque, tipo, não existe, não tem isso. E eu vou abrir meu coração. Eu vou te contar o que realmente significa estar longe de casa e o significado construir um novo lar. Com outra raiz, tipo assim, outra cultura. O coração fica muito dividido. Esse vídeo é pra você que sempre quis saber como é morar fora de verdade. Pra quem pensa em ir, pra quem já foi ou pra quem só quer escutar uma história, né, da vida com coragem. Tropeços, tipo, recomeços, né? Essa é a minha história, não editada, não filtrada e nem maquiagem tem. Então, vem comigo que o babado é forte. Ô, minha gente, eu gravei a introdução, mas agora eu vou ter que gravar com o meu pequenininho que acordou, né? Pra quem não sabe, eu tô com um bebezinho, eu acabei de ter neném. E como eu sempre fui, como eu funciono no momento mais complicado, né? Porque eu tô com um bebê pequeno, tendo que arrumar casa, fazer comida, cuidar do mais velho, levar pra escola, voltar. Então, quanto mais o meu tempo tá assim, amassado, mais eu coloco mais alguma coisa pra fazer. E aí, foi quando veio a ideia do canal. Então, acostuma com só assim, acostuma que a bicha aqui é meia pirada, não é, amor? Mamãe é meia piradinha, Então, vou trocar uma fraldinha enquanto eu converso com vocês. Minha gente, vamos lá. Tudo começa há 10 anos atrás. Quando? Mamãe, eu estou desesperada porque não conseguia trabalho, não conseguia emprego de forma alguma. E eu já tinha trabalhado muito. Eu comecei a trabalhar com 15 anos com a minha sogra na loja de roupa que minha sogra tinha. Comecei a trabalhar com a minha sogra. Depois, em seguida, eu comecei a trabalhar com salão de cabeleireiro. Eu tive um salão, eu montei um salão. Eu terminei meu curso, montei um salão em seguida. Junto com isso, eu comecei a fazer uma faculdade de arquitetura e urbanismo. Depois, não sei como foi, não me pergunta, que até hoje eu falo, não sei como é que eu consegui esse tempo. Como era esse tempo, eu não sei. Eu fazia faculdade de arquitetura e urbanismo. Depois, eu comecei a trabalhar em call center, trabalhei em 2 call centers. Por fim, no último call center, eu trabalhava... Não, depois do call center, dos 2, eu comecei a trabalhar na faculdade. Eu fazia estágio na faculdade e era bolsista. Né, amanhã? Da noite pro dia, perdi a bolsa, perdi o estágio, perdi tudo. Fiquei sem exatamente nada. Eu fiquei, meu Deus. Foi, tipo assim, o momento que eu mais me desesperei. Esse período que eu trabalhei com call center, com salão, com tudo isso, eu tive acesso a pegar em uma grana muito legal. O dinheiro circulava muito bem na minha mão. Mas eu não sabia administrar, não sabia cuidar, não tinha educação financeira. Que educação financeira, pelo amor de Deus, tem que ser ensinada de pai para filho, né? Que não era o meu caso. Minha mãe não tinha experiência com grana, meu pai tinha, mas ele nunca foi um exemplo. Então, eu não tive. Eu vi alguns exemplos próximos a mim, de pessoas que
eram extremamente educadas, né, financeiramente. Porém, eu era talvez muito nova pra ter decisões do vou fazer assim, vou seguir dessa forma, né? E aí, o que é que acontece? Tive acesso a uma grana muito legal, mas parecia que você tava tentando agarrar água, sabe? Escorria entre as mãos e perdia tudo. Eu perdia tudo o tempo todo. E eu fiquei simplesmente sem nada. Perdi, depois em seguida, né, que eu perdi o estágio, perdi a bolsa, eu perdi tudo. E eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu tinha acho que por volta de 22 anos. Foi isso, 22 anos. Eu me vi sem dinheiro guardado, nada. Eu não tinha condição pra nada, né? E sem expectativa, porque eu comecei em busca de trabalho, mandava currículo, falava com um, com outro e nunca conseguia nada. Pra eu conseguir arcar com minhas dívidas, final, ainda por cima eu era a pessoa que tinha dívidas, né? Pra eu conseguir arcar com as dívidas, né, no final, as dívidas finais no caso, eu comecei a fazer biscuit, porque eu tenho essa, graças a Deus, né, essa facilidade com esses trabalhos, assim, manuais, artesanato, essas coisas. E eu comecei a fazer biscuit, que foi pra eu conseguir arcar com as dívidas que eu já tinha feito, pra eu cumprir com elas, né, no caso. Então, eu fui fazendo biscuit, fui pagando o que tinha e ficou por aí. Só que eu não me animava, eu não vi aquilo ali uma oportunidade, eu não via ali como uma profissão, um futuro. Então, eu fui só entristecendo, sabe? Fui murchando, fui ficando pra baixo, fui ficando mal. E não consegui enxergar no Brasil oportunidade. Que hoje eu vejo isso uma loucura. Porque, assim, oh meu Deus do céu, o país da oportunidade. Eu acho que aqui, se tivesse as oportunidades que tem no Brasil, aqui em Portugal, fora, né? Aqui na Europa, pelo menos, eu posso dizer que se tivesse as oportunidades que você tem no Brasil, talvez, se eu tivesse a mente de hoje, eu não sairia do Brasil. Não sei. Porque aí, no caso, entra outras questões. Mas vamos a isso. Que eu converso uma coisa, daqui a pouco tô em outra e pronto, nunca mais. Então tá, eu saí do... Então eu continuei, eu tava fazendo biscuit, né? Pra pagar minhas dívidas. E fui ficando muito triste, fui ficando pra baixo, eu tava só me trancando num quarto. Tava uma sensação muito ruim, sabe? Parecia que todo mundo conseguia tudo, menos eu. Parecia que todo mundo conseguia crescer na vida e eu não. Enfim, aí que entrou várias questões, né? Até psicológicas também. Tu achou o quê, mãe? Tu achou o que disso tudo? Então, vamos um pouquinho lá pra sala e a gente continua. Então, minha gente, aí... O que é que acontece? Em meio ao perder tudo, a não ter mais nada, né? Em uma conversa com o Júnior, ele falou assim, amor, tu não conhece nenhuma pessoa que mora fora do Brasil pra gente poder ir embora daqui, a gente recomeçar, a gente começar do zero, porque talvez seja isso que a gente precisa. Eu lembro na época que eu tinha uma pessoa, uma pessoa da família, que vivia nos Estados Unidos. Então, acho que era Miami. Acho eu que era Miami. E aí eu fui conversar com essa pessoa e tal. Enfim, não deu muito certo. Não era pra ser. Eu sei que, por mais que alguém pense A e B, né? Eu sei que tudo isso era planos de Deus, né? Porque a gente hoje tem uma vida bem diferente, que se a gente fosse para os Estados Unidos, talvez, não sei também como seria lá. Mas enfim, não era pra ser e não era pra gente ir pra lá. E aí a gente conversou com a pessoa e tal, não deu certo. E tudo bem. E era porque Deus não queria mesmo. E aí, ok. E eu falei, Júnior, não dá, não vai rolar, então melhor você ficar quieto aqui e tal. E nisso passou alguns meses. Nesse passar desses meses, a gente continuou assim, tipo, tava
perdido, tava um pouco machucado, com muita coisa. E o financeiro, zero, né? Júnior foi uma pessoa que trabalhou pouco no Brasil, teve poucas experiências também, porque a realidade de Júnior era outra, né? Mas ele também tava triste, porque, sei lá, não sentia expectativa, não tinha expectativa. Era pra ser, né? E aí, gente, foi passando um tempo, né? Foi passando os meses. E aí, uma certa tarde, eu sentada, eu me lembro assim perfeitamente. Tem dias que parece que você nunca vai esquecer, né? Esse foi um dos dias, eu tava sentada assim, era de tarde, e eu sentada na beira da cama. Do nada veio um estralo, eu falei assim, eu tenho uma prima que mora fora. Vê que como não é. Eu tenho uma prima que mora fora, eu tenho uma prima que mora na Alemanha. Eu vou falar com essa minha prima. Isso a gente não entendia nada de legalização, de documentação, de entrada, de visto, disso, daquilo. A gente não tinha ideia. É tanto que quando a gente falou com essa minha outra família, essa minha outra parente, que queria ir para os Estados Unidos, a gente não tinha nem noção se ia ter visto aprovado, se não ia. Nada disso eu tinha. Tipo, eu só queria ir. Enfim. Nesse dia, eu me lembrei dessa minha prima. Eu falei assim, Júnior, eu tenho uma prima que mora na Alemanha. E se a gente falasse com ela? A gente fala. Porque, tipo, eu queria, mas Júnior queria muito mais, sabe? Eu queria, mas talvez eu achava que era tão impossível que eu não dava muito crédito. E ele dizia, vamos. Enfim. E aí eu liguei pra minha prima. A gente conversou muito. Ela super animou pra me ajudar e tal. Vocês vêm, assim, a gente faz assim. E foi assim, foi top. Foi uma recepção muito massa dela pra tentar ajudar a gente. Até aí, ok. A gente começa a procurar passagem. Não, vamos procurar uma passagem e tal. Gente, isso praticamente, tipo assim, dentro de uma semana. Pra vocês terem noção. Vamos procurar uma passagem, não sei o quê. Eu falei, tá, mas eu vou comprar... Ai, calma, gente, calma. Ele quer falar. Tu quer falar o quê, garoto? Enfim, aí a gente começou a procurar passagem, tudo tipo assim, vou comprar passagem com o quê? Com que dinheiro? Porque eu não tenho, né? E aí eu disse, não, a gente faz assim, a gente parcela. Vê a ideia da gente, vê a nossa ideia, minha gente, vê que loucura. A gente parcela no cartão pra ir pagando. Quando a gente chega lá, a gente começa a trabalhar, aí a gente vai pagando. Mas e o dinheiro pra alugar um lugar, pra ficar em algum canto, não sei o quê. Aí eu dizia, eu lembro que eu e o Júnior olhavam um pro outro e falavam assim, a gente vai pra ficar na rua, mas a gente vai conseguir. A gente chega lá, a gente fala com um e com o outro. Se não der, a gente dorme na praça. Minha gente, vê só a arrumação. A gente dorme na praça, mas a gente vai. A gente chegando lá, a gente vai conseguir. Meu Deus do céu, é muita coisa. Hoje eu digo, o que eu pensei? Foi o que passou na minha cabeça, minha gente. O que foi aquilo? Aí, tá certo. Então, vamos. E outra coisa, a gente conversava muito. Se for da vontade de Deus, né? Deus vai providenciar tudo e vai dar tudo certo. Se não for, a gente não vai nem subir naquele avião. Então, bora. Vamos embora. Aí tá. Aí a gente começa a procurar passagem pra Alemanha. E eu lembro que a gente encontrava muita passagem para vários aeroportos de lá da Alemanha. E aí eu fiquei, não, mas tem que perguntar ela qual é. E nisso parecia que eu não conseguia entrar em contato com ela, falava com ela e não conseguia comprar passagem, porque a gente ia comprar passagem. Aí, beleza. Do nada, no outro dia, ela me ligou. Ela, não, por causa do horário, não sei o que, eu não vi tua chamada e tal. Mas eu queria falar uma coisa contigo. Aí eu disse, o que foi? Ela fez assim, vê só. Eu queria muito que vocês viessem pra Alemanha, certo? Mas aqui na Alemanha, dificilmente vai legalizar vocês. Vocês vão ter os documentos, os papéis pra vocês se legalizar. Vocês não acham a melhor ideia vocês ir pra Portugal? Aí eu disse, mulher, a gente pode ir. A gente só quer sair do Brasil.
Vê, a gente não tinha ideia, a gente não tinha pesquisa, a gente não tinha nada. A gente só quer sair do Brasil pra ter oportunidade em outro lugar, pra ficar bem longe. Aí ela fez, eu acho melhor vocês irem pra Portugal, porque lá, né, de alguma forma vocês vão conseguir se legalizar. E aqui na Alemanha vocês não vão conseguir. Eita, olha. Garoto, como é que mamãe vai falar aqui no YouTube? Hã? Ó, respeita as primas que tá aí escutando, né? E você é um mini primo, viu? Né, gente, mini primo tá aqui, olha. O mini milionário. Tá aqui. Mas vamos lá. E aí eu fui, né, em conversa com a minha prima. Ela disse, ó, vai pra Portugal, que lá vai ser mais fácil de você se legalizar. E é melhor. Fiz, então bora. Eu só quero ir. Pra onde, não sei, mas vamos. E aí Júnior também super ficou animado, apoiou. Até porque lá falava português, e a gente imaginou vai ser bem mais fácil. E vamos. E aí a gente comprou a passagem, minha gente. Praticamente de um dia pro outro a gente comprou a passagem. No outro dia, minha prima me liga. Thaís, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí eu disse, conte, minha filha, qual é o babado agora? Ela, ó, vocês são casados? Aí eu fiz, não, a gente não é casado. A gente tá junto há muitos anos, mas a gente não é casado. Aí ela, porque seria interessante, caso vocês precisassem, tipo, se legalizar, um conseguindo, o outro consegue também. E aí seria bom vocês, se vocês fossem casados. Aí eu falei, não, a gente não é casado. Mas a gente vê, chega lá. Aí desligou a chamada. Aí Júnior fez, vamos? Aí eu, vamos o quê? Vamos ali casar. Aí eu disse, como assim? Aí ele, vamos menina, a gente casa e pronto, gente. Aí eu disse, então bora. Aí, olha, vocês não têm noção, minha gente, vocês não têm noção. A gente não tinha dinheiro nem pra casar. Aí eu lembro que a gente fez assim, eu vou lá embaixo, eu vou pedir dinheiro amanhã, que ela tava na loja. Vou pedir dinheiro amanhã pra casar. Aí, beleza, aí desce a gente, aí Júnior chega assim, manhã, olha, me presta aí um dinheiro aí, me dá aí um dinheiro aí. Me presta não, me dá um dinheiro, porque eu vou casar. A minha sogra, tipo, o que se passa na cabeça dessas crianças? Aí ela, como assim? Aí ele, não, é que eu vou ali casar. Ela, tá bom, quanto é que é? Aí eles, tá, um valor. A gente tinha olhado na internet. E ela foi e disse, tá aqui o dinheiro, vai casar. Mas por que vocês vão casar? Aí ele, não, porque a gente vai embora do Brasil. Aí minha sogra, tipo, tipo, como assim? Aí a gente foi, falou com o meu sogro, conversou com a minha sogra, eu falei com a manhinha, falei com a família, né? Dentro de casa e disse, a gente vai embora. Eu tinha um único bem, que era uma televisão. E aí eu disse, eu vou vender essa televisão e vai ser o dinheiro da minha passagem. E pronto. E Júnior tem que ver. Aí Júnior foi. Só que assim, o que acontece? Minha sogra ficou assustada no começo, né? Bem assustada, porque quem não fica? Parando pra pensar, quem não ficaria, né? Com o jeito que aconteceram as coisas. Aí, só que o meu sogro tava super, tipo, apoiando, achando, tipo, que a gente tava fazendo certo. Vai, vocês vão conseguir, não sei o quê. Então, ele tava dando uma maior força pra gente. Manhã também sempre deu força, mas, assim, ela não conseguia opinar muito também, porque ela não tinha conhecimento disso. Enfim, foi tudo, minha gente, foi tudo tão rápido. Aí, nesse dia, beleza, a gente pegou o dinheiro e foi correndo pra casar. Chegou lá no cartório, não, mas a gente precisa casar, não sei o quê, porque a gente tem que casar antes do dia tal. A gente comprou uma passagem, a gente vai viajar, a gente precisa casar. A mulher falou, olha, por acaso, bem por acaso, hoje vai dar entrada em alguns casamentos. Se vocês der entrada no casamento hoje, aí vocês conseguem a tempo. Se não, só vai ser na próxima semana. E aí não vai chegar nesse tempo. Porque isso a gente tinha, tipo assim, um mês, eu acho. Aí, beleza. Aí, Júnior, a gente tem que casar hoje, a gente tem que dar entrada hoje. Aí eu disse, mas precisa do quê? Ela, de 2 testemunhas. Aí eu, Júnior, a gente tem que arrumar a testemunha. A gente pega o carro. Eita. Calma, gente.
Tem alguém quase aqui dormindo, né? Quase com cada lapa de oi. Mas vamos lá. Vamos à história. Deixar a mamãe contar a fofoca aqui pras primas, rapaz. Se ajeita, homem. E aí sim, né? Gente, eu já nem sei onde é que eu tava. Meu Deus do céu, eu tô mesmo véia. A mente tá véia. A mente tá véia. Peraí, deixa eu ver. Menina, aí eu parei na cena do cartório, né? A mulher disse, vocês têm que arrumar 2 testemunhas, vim aqui até tal hora. Eu falei, lascou, como é que a gente vai arrumar esse pessoal? Aí Júnior pegou o carro, bora, a gente vai arrumar alguém. Oxi, a gente corre pra um lado, corre pro outro. Vai na casa de uma amiga minha, olha, a gente precisa ir aí, que vai ser testemunha do meu casamento. Sei o que ela... Tipo, todo mundo assim, né? Oi? Como assim, querida? Aí eu, bora, oxi, vamos que eu vou casar. Aí ela, mas sim, mas agora assim, rápido, assim, desse jeito, eu nem botei uma roupa. Eu digo, não, mulher, é só pra assinar lá. Aí, beleza. Conseguimos as 2 testemunhas, a gente deu entrada no casamento, eles deram um papelzinho dizendo, ó, tal dia é o casamento. Eu, tá bom. Aí, eu achava que era uma coisa mais, assim, simples. É simples, né? Mas eu também não achava que era bem mais simples. Aí, chegou o dia, fui, me casei. Só que foi uma coisa tão louca que... Eu lembro que a mulher do dia do cartório falou assim, ó, esse aqui não precisa nem a testemunha aí, só vai você e o noivo. No caso, não pode entrar ninguém. Eu disse, tá certo. Eu pensei que era só assinar um papel e tudo bem, tudo ok. E aí, quem quisesse fazer suas festas de casamento, você fazia. E aí, eu, tá certo. Aí, eu avisei a todo mundo da família, ó, não dá pra ninguém ir, porque a mulher disse que era só pra assinar lá na frente e que nem os testemunhos era pra ir, não sei o que. Eu disse, tá bom, vamos. Só que a gente não tinha ideia do que era um casamento no civil. Chegou lá, tinha gente vestida de noiva, um monte de mulher, tudo de branco, não sei o quê. E eu tava com minha belíssima blusinha da Barbie, com o desenho da Barbie, toda preparada pra ir ali no shopping, não casar, né? Aí quando eu vi todo mundo, um monte de gente, o povo não respeitou esse negócio de não ir ninguém. Foi um monte de gente, eu saí ligando, eu disse, eu liguei pra minha sogra, liguei pra amanhã. A mulher tá dizendo aqui, disse que não podia ir ninguém, mas chegou na hora aqui, tinha um monte de gente. Aí da minha sogra conseguiu correr, chegou no final do final. Minha mãe não deu tempo, minha avó ninguém deu tempo, porque foi tudo assim louco. E elas, acho eu, né? Elas vão assistir esse vídeo, vão dizer que é. Acho eu que elas pensou que a gente não queria que ninguém fosse. Mas a gente não tinha experiência, então a gente realmente achava que não ia poder entrar. Tipo, não ia adiantar de nada a pessoa ir pra não poder entrar. Só que chegou lá, tinha um monte de gente. E aí foi por isso que a gente ligou pra dizer, ó, tem gente aqui, não sei o que pode. Enfim, não é a pauta, não é o babado, né? Aí, tá bom. Aí a gente foi, casou. Aí, a sorte foi que tinha uns fotógrafos lá, daqueles que pagam por foto. Que eu falei assim, pelo menos eu vou ter uma foto de casamento, tá? Eu nas minhas fotos de casamento. Depois eu vou mostrar pra vocês. Com o meu vestido de noiva, com o desenho da Barbie aqui. Uma bolsa preta, uma maquiagem preta, achando, sei lá. Enfim. Casamos. E aí eu disse, minha prima, foi bom que a gente casou e tal. E a gente já tinha comprado passagem pra Lisboa. Mas a gente até então não tinha onde ficar. Não tinha lugar pra ficar, não conhecia ninguém. A gente só ia chegar em Lisboa, descer no aeroporto, Prio. Vamos seguir a vida. Porque a gente achava, minha gente, que era descer no aeroporto, entrar nas ruas, falar com um e com o outro, conversar com um e com o outro e que ia ter casas à toa pra alugar. Porque nesse período, eu lembro que no Brasil, era mais ou menos isso. O pessoal ia passando na rua e perguntar, oi, tudo bem? Tem casa pra alugar aqui aonde? Fulaninha de tal, tem uma casa ali pra alugar. Tá bom, vou lá. Ia lá, alugava e era isso. Achando eu que era exatamente assim em Portugal. E ainda por cima, né, com a minha belíssima inocência, achava eu que ia chegar lá, por ser brasileira, por ser uma estrangeira, eles iam se comover e ia alugar um lugar. Mas o detalhe, eu não tinha dinheiro. Como é que ia ser? Como é que eu ia alugar um lugar? Falei, não, a gente vai tentar trabalhar, falar em algum lugar, tipo restaurante, qualquer coisa, pra gente trabalhar e dizer, tem algum lugar pra eu ficar? Porque aí eu fico nesse lugar, pago depois. Enfim, eu tava imaginando 1001 coisas. Só que de alguma maneira eu também tava me tranquilizando, porque a todo momento minha sogra não tava, tipo... Não é que ela não estava apoiando, ela estava triste com a notícia e ela estava vendo que aquilo tudo era uma loucura. E era uma loucura. Porque não era normal, né? Uma pessoa se planejar dessa forma.
E eu aconselho a ninguém a fazer isso, porque a chance de dar errado era tipo 99% de chance de dar errado. E 1% de dar certo. E aí a gente conseguiu esse 1%. Mas assim, não façam isso, porque foi realmente uma loucura. E aí minha sogra fez, eu não vou ajudar vocês, porque isso é uma loucura, que já se viu, não sei o que. Ela dizendo, ela chorando, dizendo que não ia ajudar. E nisso arrumando as malas com a gente, ajudando, né? Ela fez muito, ela renovou calcinha, cueca, nossa. Ela fez tudo, só que na boca dela dizia que não ia ajudar e ela na prática estava ajudando, né? E aí, eu lembro que nesse período, e a gente só podia contar com a ajuda da minha sogra e do meu sogro mesmo, porque infelizmente meu pai não é presente, não é muito presente, e minha mãe não tinha condições para isso, nem minha avó. Então, era com a ajuda deles que a gente ia contar. Mas até então a gente não tinha promessa, tipo assim, meio que promessa de nada. Eles não disseram, a gente vai dar a vocês isso, a gente vai comprar isso pra vocês. Porque foi tudo muito louco. Então a gente tava realmente com a ideia de chegar lá e morar na rua. É exatamente isso. Aí, ok. Daí foi quando o que me acalmava, eu ficava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? E aí meu sogro passava pela gente e falava, calma, vai dar certo. E aí eu me apegava nessa frase dele, que ele sempre falava, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. Só vai. Segue como vocês estão fazendo, só vai. E eu, na hora que eu tava muito desesperada, eu olhava pra ele, calma e só vai. E era isso que eu acalmava, era isso que dava tranquilidade, a gente conseguir com esse plano, porque era louco, né? Ok. Aí, chegando bem pertinho da viagem, né? Minha sogra mesmo dizendo que não ia ajudar, ajudando, sendo essencial, sendo a base nossa. Aí ela chegou e falou assim, eu vou dar isso aqui a vocês, a gente tem esse valor aqui pra ajudar vocês, mas isso é loucura, eu acho que vocês estão fazendo muita loucura e tal, enfim. E aí foi quando eu entendi que o meu sogro falou, vai dar tudo certo. Porque ele, de alguma forma, ele sabia que eles iam poder nos ajudar. Mas que, de momento, minha sogra não ia falar. E aí meu sogro, né, acalmava a gente dessa forma. Enfim, minha gente, a gente chega o certo dia da gente viajar. A gente com pouquíssima... Meu Deus, a gente não tinha pesquisa, a gente não tinha procurado nada, a gente não tinha lugar pra... Não tinha... hotel reservado, a gente não tinha casa alugada, a gente não tinha conhecidos, a gente não tinha ninguém, nem nada. A única coisa que a gente tinha nesse período, nessa semana, era que a minha prima, porque ela já tinha morado também um período em Portugal, ela tinha conversado com... Ela tem alguns amigos, né, alguns conhecidos, e aí ela tinha falado pra gente que tinha uma conhecida, que ia ver se essa conhecida conseguia alguma casa, algum lugar pra ficar, tal, mas a gente nem sabia onde, nem como, nem quanto, nem se ia, se não ia, nem o que ia ser. Aí, tá. A gente chega o dia de viajar. Despedida, aquela agonia, aquele choro, aquela coisa toda, aquele medo, aquela vontade do novo, aquela coisa toda. Chegamos em Lisboa. A gente desce no aeroporto de Lisboa, a gente fez escala nessa época tinha voo de Recife para Cabo Verde para Lisboa. Então a gente foi para Cabo Verde, né? A gente desceu em Cabo Verde, depois a gente foi para Lisboa. Chegou em Lisboa, a gente não tinha onde ir. A gente praticamente não tinha para onde ir. Tinha só essa esperança, né? Que essa amiga da minha prima conseguisse um lugar. Porque nesse período, minha gente, há quase 10 anos atrás, ainda era possível coisas desse jeito, desse tipo. Mas hoje em dia é praticamente impossível, porque as casas estão, tipo assim, super faturadas e extremamente procuradas. Então, não era como há 10 anos atrás, né? E aí, o que acontece? Beleza, a gente desce em Lisboa, e aí eu ligo pra minha prima, disse assim, aí, prima, como é que é e tal. Aí, ela disse, a minha conhecida não vai poder buscar vocês, porque ela tem um compromisso, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que era um compromisso que ela tinha e tal. Então, ela disse que tem uma casa de uma pessoa que ela conhece em Setúbal. Vocês querem ir pra Setúbal? Eu falei assim, quero. E eu sei lá onde é que é Setúbal, eu só quero chegar em algum lugar. E aí, ela falou, vai ser em Setúbal e tal, vai. Tá certo.
De Lisboa para Setúbal, fica 30 minutos de carro, mais ou menos, 35 minutos de carro. De transporte público leva mais um tempo, né? 1h30 mais ou menos você chega. Mas, não, nem 1h30, acho que menos que isso. Não sei te dizer exato. Mas eu sei que é bem pertinho, Setúbal para Lisboa. Mas a gente tinha acabado de chegar. Então a gente não ia saber usar o transporte, a gente não sabia nada. E aí a gente, vamos de táxi. Aí eu lembro que eu falei assim, vamos de ônibus. E aí essa amiga da minha prima falou, não, melhor vocês ir de táxi, porque é perto. Aí eu, tá bom, se é perto, vamos do perto. Gente, eu peguei um táxi de Lisboa pra Setúbal, que eu nunca mais esqueço. A gente pagou 90 euros. Nesse tempo, 90 euros era tipo assim, muito dinheiro. Hoje já é muito dinheiro. Mas há 10 anos atrás era tipo assim, muito dinheiro. Eu falei, gente, arrastou o dinheiro quase todo. E aí, ela foi... Beleza, a gente chegou em Setúbal. Foi assim que a gente foi pra Setúbal. Não foi uma cidade que a gente escolheu nem por isso, nem por aquilo. Foi porque foi parar lá mesmo. A gente chegou em Setúbal. Quando a gente chegou lá, ela falou assim, olha, o dono da casa não está na casa, não vai estar lá. Quem tá é como se fosse um faz tudo, né? Tem sempre esses donos de casas, quem tem muita casa, tem sempre um faz tudo. Uma pessoa que fica ali, né, rodando pra cuidar das casas e tudo. E aí, o faz tudo tá lá. Aí, beleza, a gente chegou lá, o faz tudo disse, ó, tá aqui a casa, é esse, vocês querem? Eu, sim, óbvio, com certeza. Eu lembro que foi uma casa top, tinha acabado de renovar, tava toda novinha, toda pintadinha, tudo bonitinho. Eu acho que era na época 550 euros, acho eu. 550 euros ou 600 euros, uma coisa assim. Não, 300 euros. Eu não sei, se eu estiver falando, eu tô falando muito errado. Acho que 300 euros, 350 euros. 350 euros. Foi 350 euros, eu me lembrei. Foi. E era uma casa de 2 quartos, toda novinha. Tudo novinho, cozinha, tudo pra inaugurar. Aí, beleza. Aí eu disse, com certeza a gente quer. Aí ele, pronto, aí no caso vai ser o calção, né? 2 calções e uma renda. Nisso, de cara, ele já fica com mais da metade do dinheiro que a gente tinha, né? Beleza? A gente toma aqui, mas a gente pelo menos tinha onde morar. E a casa só tinha cozinha equipada, não tinha mais nada. Só tinha cozinha, literalmente a cozinha equipada. Geladeira, fogão, forno e aquecedor. Nem botijão de gás não tinha. Aí eu, tá. Aí o homem disse, ó, tá aqui a chave, amanhã eu passo aqui pra ajudar vocês com alguma coisa. A gente olha pra um lado, olha pro outro, a casa toda vazia, né? A casa tava com pós-obra, então tava cheia de poeira pós-obra, porque ele ainda ia limpar a casa, tudo, mas como a gente tinha chegado naquele dia, não daria tempo. Não deu tempo. E aí, eu lembro que a gente tinha a sala assim, não tinha nada. A gente abriu as malas, eu falei assim, Júnior, vamos fazer o seguinte, a gente abre as malas. E ainda teve um problema também, que foi o quê? No aeroporto, a gente achou que era... Acho que era 2 malas de 32 quilos. Mas não era 2 malas de 23 quilos. Então, de última hora, a gente viu que a mala tinha muito mais peso. A gente saiu tirando as coisas. E aí, por azar, né? A gente foi e tirou tudo que era lençol. A gente, não, vamos tirar isso, não sei o que lá a gente vê. Só que, tá, e a gente nem pensou. Vamos chegar e vamos ter, vamos embora. Aí, a gente deixou dentro da mala tudo menos... lençol. E aí, pronto, chegou nessa casa, não conheci ninguém, o homem vazou, pegou o dinheiro, o calção, pegou coisa, vazou, não demorou, tipo assim, 10 minutos, foi embora. Ele nem pra explicar a água, como é que era pra aquecer, ele também esqueceu, também tava no fim do dia dele de trabalho, e foi embora. E a gente ficou na casa assim, pronto, chegamos, estamos em Portugal. Tipo, exatamente isso. A sensação, eu me lembro muito hoje. O que eu senti, o sentimento e a sensação, eu sei exatamente como foi. E aí, a gente chegou na casa, eu olhei pra Júlia e falei assim, ó, a gente procura algum lugar pra comer, a gente sai andando por aqui, vai encontrar algum lugar pra comer, e vamos tentar limpar aqui esse chão com o que tem. Oxi.
Menina, a gente começou a limpar o chão com o pé, porque era poeira grossa. Tinham lixado a casa, porque tinha acabado de engessar, de emassar, sei lá. E aí tinham lixado, tava cheio de pó mesmo, assim, pó, muito pó. E aí eu disse, vamos. Aí a gente foi limpando a sala com o pé. Eu me lembro que a gente foi arrastando a poeira com o pé. E eu disse, vamos tentar ir no mercado, ir em algum lugar pra comer. Aí Júnior, tá certo. Minha gente, olha a aventura. Oh, meu Deus do céu, são dias assim inesquecíveis, né? Aí vamos andar. Aí a gente bate a foto da rua, não sei o quê, porque a gente não tem internet ainda e tal. E aí a gente também não vai saber voltar pro endereço. Vamos bater na foto aqui da rua e tal. Beleza, a gente sai da casa com 2 ruinhas assim, a gente encontra um café, né? Em Portugal tem muitos esses cafés. E aí, a gente entrou nesse café, um café pequenininho e tal. E aí o senhor que tava lá, né, o português estava lá pra atender. Aí eu falei, oi, tudo bem? Olha, eu queria comer alguma coisa, mas a gente não sabe o que vende pra comer. E aí ele começou a falar, pois temos migas, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, meu Deus, e agora? Aí já vem aquele primeiro impacto, tá? Eu achei que eu ia saber, né? Eu achei que era mais fácil. Eu falei, é porque assim, a gente acabou de chegar do Brasil e a gente não conhece nenhuma dessas comidas, né? Você pode me vender uma comida assim que mais vende aqui? Aí ele, vocês são brasileiros? Minha esposa é brasileira e tal. Senta aqui que eu vou servir pra vocês um prato que minha esposa gosta muito. Talvez vocês devem gostar também, porque o paladar dela, né? Ela gostou, então talvez vocês gostem também por ser brasileiro. E eu falei assim, massa, né? Chega, me animei. Eu disse, com certeza, então tá certo, pode, né, trazer, né? Aí, eu lembro que... E ele começou a conversar, perguntou quando foi que a gente chegou. Eu falei assim, a gente acabou de chegar, tipo assim, tem 1 hora. A gente só deixou a mala ali, a gente veio tentar arrumar alguma comida, quem tá com fome e tal. Aí ele, vocês acabaram de chegar, e que legal, e tal. Aí ele falou assim, eu vou fechar aqui o café de 10 horas da noite. E eu vou lá no Jumbo. Vocês querem ir? Aí eu e o Júnior assim, tipo, como assim no Jumbo? E tipo, como assim esse homem tá chamando a gente? Aí eu lembro que ele falou, não, o Jumbo é um supermercado pra vocês comprar algumas coisas pra vocês comer, né? Lanchar, café da manhã pelo menos. Enquanto vocês vão organizando as suas coisas. Quando fechar aqui, vocês podem vir 10 horas, que a gente vai lá, eu vou levar vocês de carro e trago vocês. Aí eu, tá certo. Só que imagina, a gente tinha acabado de sair do Brasil. A gente tava tudo desconfiado. Eu olhava pra gente, olhava pra mim, se esse homem quer sequestrar a gente. Tipo assim, minha gente. O pobre do homem do café só tava sendo simpático. E ele... E eu e o Júnior, assim, arquitetando 1001 coisa, né? A gente tem que ser esperto. A gente acabou de sair do Brasil, a gente não pode deixar ninguém enganar a gente. Esse homem quer sequestrar a gente. Eu acho que ele vai... Não, na verdade, esse homem, eu acho que ele quer roubar nosso dinheiro. Que ele sabe que a gente acabou de chegar com dinheiro. Tipo assim, marque dinheiro, mulher, marque dinheiro. E aí, fim das contas, vai eu e Júnior com o homem pro mercado. Aí eu disse, vamos fazer um plano aqui, a gente vai fazer assim, a gente vai... Se ele fizer qualquer coisa, a gente destraga o carro, a gente corre, a gente não sei o quê. Meu Deus do céu. E aí, ele levou a gente pro mercado, a gente comprou algumas coisas e ele deixou a gente em casa. A gente fala com ele até hoje, né, quando a gente vê, quando a gente se encontra. E ele ajudou muita gente. Aí, beleza, a gente foi pro mercado, fez as primeiras compras, foi pra casa. Quando a gente chegou em casa, foi que a gente deu conta. Hoje eu tenho conhecimento que o Jumbo, que é um supermercado, que era um supermercado, que agora é o Auchan, tinha lençol, tinha travesseiro, tinha tudo isso. Mas eu não sabia, eu não andei por todo o mercado, que é enorme. Então, eu comprei algumas coisas ali, achando eu que tava arrasando, nunca cozinhava, não sabia cozinhar, não sabia nada, nunca tive experiência com casa, saí comprando coisas aleatórias, tipo uns temperos, umas coisas assim que eu imaginei que fosse. E fui pra casa. Quando cheguei em casa, foi que eu disse, Júnior, agora pra gente dormir. Isso em setembro, já era friozinho pra gente, que tinha acabado de vir de Recife, do Nordeste, calor do caramba, pra chegar em Portugal e tá aquele iniciozinho ali de frio. Pra gente foi, tipo, muito frio.
Mas aí eu falei, e agora? A gente vai fazer o quê? Pra dormir sem lençol. Sem travesseiro, sem nada. A gente vai dormir no chão, né? Aí a gente falou assim, vamos fazer assim. A gente forra com roupa. A gente meio que forrou com roupa. E vestiu roupa. Não tinha muitos casacos, só tinha um casaco cada um. Porque a gente de Recife vai ter casaco, mas a gente não vai ter, né? Aí eu pensei, não, vamos viajar e lá a gente vê. Tudo a gente lá, a gente vê. E a gente só tinha um casaco cada um, botou o casaquinho. E outro é um casaco super fininho, nada de aquecer mesmo. E saiu colocando outras roupas assim nas pernas pra tipo, fazer como se fosse um lençol. E, enfim, dormimos a primeira noite. Mas a gente tava achando tudo tão novo. Foi tudo tão massa, assim, tipo, por mais que foi difícil, mas a gente não sentiu. A gente não sentiu a dificuldade, assim, o grau daquilo que tava acontecendo. Porque pra gente tava massa, velho. A gente acabou de estar em outro país, velho. A gente vai começar uma vida, a gente casou, tipo, tudo foi rápido, tudo novo. Foi massa. Foi louco, mas foi massa. Eu não aconselho ninguém, porque realmente nem todo mundo dá certo. E uma história muito sem noção dessa, né? Ai, aí... Menina, eu falo demais. Deixa eu beber uma aguinha. Peraí, calma. Bebe uma aguinha aí também, mulher. Menina, misericórdia, eu falo demais, né, não? Mas é porque a história aqui, o bom do YouTube é isso, que você pode, ó, conversar, contar tudinho, né, não? E as primas ter paciência de ouvir, né? E a gente comenta alguma coisa nesse vídeo. Diz, mulher, tu era sem noção. Mulher, ser doida, mulher. Isso é coisa que se faça. Ou senão bota assim, mulher, graças a Deus que Deus abençoou. Faz alguma coisa, mãe. Pra esse vídeo circular. As pessoas não fazer como eu fiz. Porque, né, é muita loucura, velho. Muita loucura. Mas é isso, minha gente. E aí, a gente dormiu a primeira noite no chão. No outro dia, a gente conseguiu ir numa loja. A gente foi comprando as coisinhas. Ou seja, até então, a gente já tinha uma casa alugada. A gente não dava com o contrato na mão, mas era com contrato. Depois de alguns dias, ela foi lá levar o contrato. O dono foi lá levar o contrato. Então, a gente já tinha o quê? A casa alugada. A gente já tinha um conhecido, né? Que era o senhor do café. A gente foi no mercado. Tinha algumas coisinhas. Mas o dinheiro tava acabando, né? A gente não tinha trabalho. E a gente não podia trabalhar nesse café porque só tinha um funcionário, praticamente, que era... Não, minto eu. Tinha 3 funcionários, que era ele, a mãe dele, a mãe do dono do café e a esposa. Então, era 3 funcionários, não tinha chance de trabalhar ninguém mais lá. Mas, a gente conseguiu, né? Mas aí a gente deixa para outro vídeo, né? Porque daqui a pouco fica aí uma novela, né? Ô, minha gente, é isso. Então, nosso início foi assim. Não foi exemplo para ninguém, mas a gente chegou até aqui, ó. Hoje a gente tá morando aqui na Bélgica, né? Pra quem não sabe. E tá tudo muito diferente do que foi. Tudo muito diferente de como aconteceu. Hoje eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas não aconselho ninguém a fazer a mesma coisa. Pelo amor de Deus, ninguém vai sair do Brasil nas condições que a gente saiu, não, viu? Sem lugar pra ficar, achando que é fácil, não. Que o babado é pra ficar na praça, não, viu? Mas é isso. Então, comenta nesse vídeo. Se inscreve no canal, mulher. Ajuda a prima aqui. A priminha que mora fora. Eu, a sem noção. Então é isso, meus primos e minhas primas. Por favor, se inscreve no canal, comenta, compartilha, né? Pra a sua prima daqui poder ficar aqui, ó, com o priminho em casa, né? Porque isso é história para outro vídeo, mas eu vou adiantar pra vocês. Eu tô aqui numa saga de 90 dias pra mudar de vida, fazer uma transição de emprego, né? E eu preciso de vocês, porque como é que eu vou conseguir viver da internet se vocês não ajudar? Bora ver, né? Ajuda a prima aqui, minha filha, a priminha que mora fora, viu? Mas é isso. Comenta aí nesse vídeo. Cheirinho pra vocês.